maioria dos seus medos é imaginação. E o teste é a sua promoção. Você sabia que 85% das coisas que você teme, elas nunca acontecerão? Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Meu nome é Mara Matos. Estamos aqui para nós crescermos, desenvolvermos e aprendermos que a mente, hoje nós vamos aprender que a mente ela cria o quê? Medos, né? Mas nós podemos sim mudar aquilo que ela está criando, né? Porque a mente imagina muita coisa. Se ela imagina, eu posso imaginar outra coisa, né? Porque na realidade não passa de uma imaginação que muitas vezes me traz uma ansiedade, que cria algo em mim que vai me destruindo, né? Então, por que eu não posso, já que ela cria, criar coisas ao meu favor? Então, a sua mente ela foi criada para te proteger, mas às vezes ela exagera, às vezes ela coloca um medo, um cenário, umas tragédias, né? A gente começa a viver um filme na cabeça que, nossa, quando a gente pensa, a gente já tá viajando de um jeito assim, que vai trazendo aquela angústia, aquele medo, aquela insegurança, né? E Jesus já ensinou pra gente em Mateus 6,34, diz assim, ó: não se preocupe com o amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal. Gente, por que eu estou preocupado com o que vai acontecer amanhã se eu já tenho que me preocupar com o que vai acontecer hoje? Não se põe o sol sobre a vossa ira, resolva o de hoje. O amanhã, você resolve amanhã. É mais fácil, fica mais leve, né, do que a gente ficar preocupado. Ah, e se amanhã eu ser mandado embora? E se amanhã eu... fulano, nossa, pegar no meu pé e descobrir? Ou então, e se amanhã eu... Então já arque com as suas consequências, já arque com os seus erros, já resolva. Se tá te fazendo mal, se você cometeu algum erro, se você fez algo que tá te corroendo por dentro, já vai lá, já resolva, já pede perdão, já fala, olha, eu agi assim, mas isso tá me fazendo muito mal, sabe? Já transforma toda essa situação. Não permita que essa circunstância fique te corroendo por dentro, né? Nós temos que se posicionar, porque quantas vezes a gente fica... tem atitude ou então não tem atitude, fica imaginando o pior e ele nunca aconteceu. Quantas vezes? Conta aí. Você já imaginou o pior e nunca aconteceu? Quem já? Nunca aconteceu. Você está imaginando coisas terríveis, né? Então, assim, vamos colocar uma coisa na nossa mente. Se a minha mente, ela cria coisas terríveis, então ela cria também coisas boas. E eu vou trabalhar para que ela crie coisas boas. Então, nós temos essa responsabilidade, né? Então, assim... quando muitas coisas acontecerem errado, quando o inesperado acontecer de errado, o que nós temos que fazer? Começar a se perguntar, o que eu posso fazer com isso? E se isso for um teste para algo maior que está por vir? E se isso for algo que quer trazer um tipo de crescimento para mim? Né? O que eu posso aprender com isso? O que isso pode fazer eu dar um salto maior, de vez eu ficar paralisado, sabe? Ficar pensando no pior, nossa, se já foi assim, então vai acontecer isso. E aí fica pensando coisas mais ruins ainda para acontecer. Então pare de pensar em coisa ruim. Se você está passando uma situação difícil, pense assim, isso é um teste. Eu vou ganhar uma promoção, ou vai vir coisa boa, atrás de um grande furacão, depois vem a bonança. Né? Então, a gente tem que ter um tipo de mentalidade, queridos, a favor, ao nosso favor. Porque a nossa mente, ela constrói também circunstâncias na nossa vida. Porque se você ficar pensando só em coisa ruim, se você ficar, sabe, imaginando e deixar isso crescer, coisas ruins vão acontecer. A nossa boca cria. A palavra, gente, quando foi falada, pela primeira vez, a menção da palavra falada, né? Pela primeira vez que alguém falou, né? Que nós ouvimos alguém falar, foi Deus, né? Então, o que ele fez? Criou. Haja luz, haja firmamentos, né? Então, as falas são para criação. O que você tem criado? Qual tem sido a criação que tem saído da sua boca?
Só coisa ruim? Ai, esse ano tá ruim. Nossa, não sei o que vai ser desse ano. Porque, nossa, esse governo. Nossa, gente, esse salário, esse patrão, é tantos esses, sabe? Não, o que eu vou fazer para esse ano dar certo? Qual a estratégia que Deus vai me dar? Que tipo de discernimento e sabedoria eu vou ter para mim poder sair dessa? Sabe? Então a gente começar a trabalhar estratégia dentro de nós, né? Pedir direção para Deus. Ó, em Tiago 1, 2, 3 diz que as provações, ela produz o quê? Perseverança. Então, assim, fácil não tá para ninguém. Não tá sendo fácil para ninguém, a não ser nem para aquele que tá roubando, né? Tá sendo fácil, tem que roubar, né? Uma hora vai ser preso, fica naquela angústia, né? Então, assim, fácil não é para ninguém, né? Fica pensando, matutando como que vai fazer e tal, né? Claro, né, gente? Isso daqui é só uma... a vida deles não honra o que é sério, o que é verdadeiro, né? E a gente, com certeza, que trabalha, que é honesto, é muito mais difícil, né? Mas nós temos que entender uma coisa, que quando nós nos dispomos a não permitir que o estresse, que os testes, que as dificuldades, né, nos paralise, a gente encarar eles como algo que eu vou aprender com isso, o que eu posso aprender com isso, o que eu posso melhorar em relação a isso, o que eu não vou fazer depois disso. Então, isso vai trabalhando em nossa mente, porque o ouro só se torna ouro, só se torna puro, quer dizer, só se torna ouro, ouro é ouro, né? Porque o ouro só se torna puro depois de passar pelo fogo, né? Então, assim, é nítido isso, né? Então, assim, quando nós olhamos ali aquela pureza, então, assim, muitas vezes situações vão passar na nossa vida para que nós nos tornamos puros, para que a gente consiga ter mais clareza. Poxa, eu já errei ali, então eu não vou fazer isso, porque quando eu fiz isso da outra vez, né? Então a nossa mente vai se purificando, os nossos posicionamentos vai mudando, porque você já tem a experiência daquilo que é bom e que não é. Então, assim, sob pressão, queridos, o cérebro, ele ativa as áreas de criatividade, de sobrevivência. Então, assim, por mais difícil que seja passar a pressão, mas algo dentro de você está sendo ativado para que você tenha um modo de sobrevivência e você use a sua criatividade. Então, olha que bênção se a gente parar para pensar, né? Não, eu vou usar isso como estratégia, como teste. Então, não vamos fugir, querer, como é que fala? Se proteger. Mas aconteceu, de vez você ficar se protegendo, ai, eu não vou fazer. Não, peraí, aconteceu. Então, peraí, como que isso vai me trazer uma estratégia? Que tipo de criatividade eu vou usar a meu favor em relação a isso? Estão falando mal de mim, estão me perseguindo, tá? Então, eu não consigo mudar isso agora. Que tipo de estratégia eu vou usar para que eu possa mudar essa situação? E aí você começa a usar a sua criatividade, de vez você ficar nossa, eu vou falar porque, nossa, sabe? Então, de vez você ficar na defensiva, você se posiciona, né? Como eu vou usar isso a meu favor? Que tipo de estratégia eu vou usar? Né? Então, da próxima vez que bater o medo, não aceite o primeiro pensamento ruim sabe? De tristeza, de angústia, de depressão, de opressão. Né? Primeira coisa que você tem que perguntar, isso é fato ou isso é imaginação? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando vem um pensamento. Tá acontecendo ou eu tô só imaginando? Então, assim, é muito importante a gente questionar, né? Isso é um problema ou isso é um teste? Então, assim, peraí. Aconteceu uma situação? Então, o que eu vou aprender com isso? Então, se a gente não encara como um problema, mas como um teste, que tipo de aprendizado eu posso tirar em relação a isso, né? E o que isso está tentando me ensinar? Então, queridos, testes, situações difíceis, vêm sempre antes da promoção. Depois vem a bonança. É só você acreditar e buscar, né? Você ter fé, você, sabe, parar de sofrer pelos futuros que não existem, analisar o que você está pensando. Quando chegar o problema, não reclame. E aí, você se posicionar. Então, vamos nos posicionar. Porque a gente tem que entender que nós não estamos sendo punidos.
Nós estamos sendo preparados para algo maior. Então você não está sendo punido. Você tem que acreditar que você está sendo preparado para algo muito maior, muito mais relevante, que você vai estar muito mais forte, né? Então, que possamos crer no que a palavra de Deus nos ensina. Não vos se preocupais com amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. E amanhã eu vou te ensinar como manter o equilíbrio emocional no meio do furacão. Obrigado por me ouvir, compartilhe, dá um like aí, porque assim o YouTube entende que você tá gostando, aí toda vez que chegar um vídeo ele entrega pra você.